Com certeza você conhece alguém que tem a mordida errada, sabe? Que você olha pra ela e parece que os dentes de cima não encaixam direitinho com os dentes de baixo. Ou então parece que a pessoa tem a mandíbula muito grande, o queixo bem pra frente. Ou a maxila, que é essa parte de cima, parece que os dentes de cima aparecem muito quando a pessoa fala, quando ela vai sorrir, dá aquele sorriso gengival. Sabe como? Parece que os dentes não cabem dentro da boca. Ou às vezes até o contrário. A pessoa sorri, se esforça, mas nem quando ela sorri, nem quando ela fala os dentes aparecem. Ou aquela pessoa que você olha pra ela e parece que ela é torta. Parece que a mandíbula tá pro lado. O negócio é que não parece, é que é. E essas pessoas precisam de cirurgia ortognática. É um nome bem estranho para um procedimento que é muito simples e que muitas pessoas precisam e às vezes nem sabem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você quer saber o que é a cirurgia ortognática? Como que ela é feita? Quem que realiza esse procedimento? Em que casos que ela é indicada? Quais são os transtornos pós-operatórios que ela pode causar? E mais, quanto ela custa? Se você quer saber tudo isso, continua assistindo ao vídeo. Oi gente, aqui é a doutora Ana Cecília e hoje a gente vai falar então sobre a cirurgia ortognática. E a primeira coisa para entender a cirurgia ortognática e a necessidade dela é saber o posicionamento dos dentes. Então olha só, o posicionamento normal dos dentes que todas as pessoas deveriam ter é esse, ó. Os dentes de cima passam ligeiramente à frente dos dentes de baixo. Então, o canino, que é esse dente maiorzão que a gente tem, né, a presa, tá ligeiramente à frente, o canino inferior, ligeiramente à frente do canino superior. Deu para entender? Então essa aqui seria a situação ideal. Mas algumas pessoas não têm essa situação ideal aqui. Então às vezes elas têm assim, ó, os dentes de baixo passando à frente dos dentes de cima, causando aqui uma mordida cruzada. Então, ó, a pessoa é aquela assim, né? Ou os dentes de cima também, eles podem passar muito à frente dos dentes de baixo, não ligeiramente à frente, como deveria acontecer. E aí fica esse espaço aqui, ó, fica o espaço entre o dente de cima e o dente de baixo. Nos dois casos, a pessoa é aquela que não consegue fazer nada com os dentes da frente. Não consegue abrir um saquinho de ketchup, não consegue morder uma coisa com os dentes da frente, porque eles não se tocam. E existe também outra situação que seria a pessoa ter assim, ó, os dentes cruzados posteriormente, né? Os dentes de trás não se encaixando, tá bom? Então, toda vez que isso acontecer, vai precisar de cirurgia? Não. Porque o que acontece? Esse problema aqui, ele pode existir ou porque só os dentes estão fora da posição, ou porque o osso inteiro está fora da posição. Então, se só os dentes estiverem fora da posição dele, então você imagina aqui, ó, se os dentes de baixo estiverem muito inclinados para frente, eles não vão tocar com os dentes de cima, né? Assim. Mas aí é um problema do dente. Se você voltar o dente para o lugar, a pessoa volta a morder normalmente. Então essa pessoa não precisa de cirurgia ortognática, ela precisa colocar aparelho para consertar o posicionamento dos dentes. Daí ela precisa de um tratamento ortodôntico. Mas no caso de nenhum aparelho conseguir fazer o dente voltar para a posição que precisa, aí é porque o osso está fora da posição, junto com os dentes. E aí precisa ser feita uma cirurgia no osso. Não adianta movimentar somente o dente porque não vai resolver o problema. E é essa cirurgia do osso que a gente chama de cirurgia ortognática. Por que esse nome gnática, né? É um nome esquisito, mas é o nome que é dado para os ossos da face, para esses ossos, a maxila, que é o osso de cima, e a mandíbula, que é o osso de baixo, são os ossos gnáticos. E aí, por isso, o nome cirurgia ortognática. Então, deu para entender um pouco a necessidade, né, da cirurgia ortognática. O fato, eu ainda vou fazer outros vídeos aprofundando mais detalhes da cirurgia ortognática para que esse vídeo não fique tão extenso. Então, eu posso fazer um vídeo falando só sobre o que pode acontecer se você não fizer a cirurgia ortognática. Né? Existe a necessidade, mas o paciente ou ignora que ela existe ou simplesmente decide
opta por não fazer a cirurgia. Então eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, quais são as consequências de não realizar a cirurgia. Mas assim, sucintamente, o fato de você ter um sistema funcionando de maneira errada, então os ossos estão posicionados errados, um em relação ao outro. Isso faz com que a musculatura trabalhe de uma maneira errada. Então, muitas vezes, se eu tenho o osso bem para frente da mandíbula em relação à maxila, esses músculos aqui, eles ficam esticados, trabalhando de uma maneira que eles não deveriam, tá? E isso provoca dores na face, provoca problema nas articulações. E isso tudo a gente pode aprofundar posteriormente se vocês acharem interessante. Então, me conta aqui nos comentários. E aí, é assim, muitas pessoas podem ter esse problema e não manifestarem nenhum sintoma, por enquanto, né? Mas isso não quer dizer que ela não vai desenvolver isso no futuro. Ela pode ter dores articulares, dores na face, perda óssea e até perda dos dentes, porque os dentes ficam mordendo de uma maneira errada, sofrendo carga mastigatória que não deveria. Isso, com o tempo, faz perder osso ao redor desses dentes e provocar até a perda dos dentes. Então, cirurgia ortognática é uma coisa séria. Ela tem uma finalidade funcional, primordialmente. Muitas pessoas procuram realizar por motivos estéticos, porque, como eu falei, às vezes a pessoa tem o queixo muito para frente e se incomoda com isso, ou tem o queixo muito curtinho, acumula aquele tecido aqui, né, forma aquela papadinha e a pessoa se incomoda com isso, ou a pessoa tem o rosto assimétrico, né, quando olha de frente no espelho, vê que a mandíbula está desviada para um lado ou para o outro, e isso também incomoda. E normalmente as pessoas procuram por isso, e isso é muito bom. Uma vantagem muito grande da cirurgia ortognática é provocar uma melhora estética na face, mas ela não é só para isso, e isso não pode ser ignorado, porque as consequências de não realizar, elas são muito importantes. Então depois a gente faz um vídeo detalhado mais sobre isso. E aí, quem é que faz a cirurgia ortognática? Então assim, quem que o paciente deve procurar? A pessoa, ela acha que ela precisa e procura por quem? Quem faz a cirurgia ortognática é o cirurgião bucomaxilofacial, que é a minha especialidade e a especialidade do nosso grupo, que nós somos 3 cirurgiãs, e quem faz a cirurgia é esse especialista, que é um ramo da odontologia, então uma especialidade da odontologia. O profissional faz odontologia por 5 anos e depois faz uma residência especificamente em cirurgia bucomaxilofacial, então passa 3 anos praticando só aquilo, estudando justamente para poder realizar essa cirurgia, que tem um grau de complexidade maior e ainda por cima envolve a face e mudança na face, então é uma coisa muito séria, a pessoa tem que estudar muito a respeito disso. E é uma cirurgia que é feita em ambiente hospitalar, então não dá para fazer aqui no consultório, não dá para fazer em nenhuma clínica, porque é necessário anestesia geral. Não é possível fazer a cirurgia ortognática com outro tipo de anestesia, com anestesia local e sedação, porque é uma cirurgia que provoca movimentação dos ossos da face. Isso provoca dor, provoca sangramento mais intenso, tudo que tem que ser controlado num ambiente hospitalar. E como que funciona isso? Então, o paciente tem que ficar lá uma semana no hospital? Não tem. Então, o paciente, ele se interna nas vésperas da cirurgia, né? Tipo 1 hora antes, 2 horas antes, faz o procedimento e normalmente vai embora para casa no dia seguinte. Passa ali uma noite tomando medicação, fica lá para o cirurgião poder ter controle do que está acontecendo com ele, ver se não vai ter nenhum problema no pós-operatório imediato, e depois ele pode ir para casa, normalmente no dia seguinte. É uma cirurgia que demora, então ela pode demorar de 3 até 6, 8 horas, às vezes até mais, se tiver algum outro procedimento associado. Então, por exemplo, recentemente a gente realizou uma cirurgia ortognática, que é essa movimentação dos ossos da maxila e da mandíbula, que podem ser movimentados sozinho ou em conjunto. Então, a gente pode tanto fazer uma cirurgia só maxilar, que seria movimentar só a parte de cima, como podemos fazer também uma cirurgia só mandibular, que seria movimentar só a parte de baixo.
E aí a gente também pode fazer os dois juntos, que seria a cirurgia combinada.